Fala aí galera, eu sou o T e você está preparado para o Tier 0? Ou pelo menos metade dele. E bem, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a parada nova do Master Duel, que tá rondando aí as grandes redes sociais, não é mesmo? Falando sobre as questões do vazamento, né, de possível lançamento na próxima box, que vai dropar, acho que na semana que vem ou daqui a 2 semanas, né? Então, como eu fiz nesse vídeo aqui falando do Tiara Laments, que imaginei que seria o próximo lançamento da Konami, né? Como eu já falei anteriormente, o Master Duel, obviamente, ele vai lançando as coisas que já existem no jogo. E meio que na ordem que elas foram lançadas no jogo TCG/OCG, né? Então tem uma coleção, o Master Duel vai lá e lança as cartas daquela coleção ali. Como o Pot é uma coleção bem disruptiva, porque trouxe circular, além das cartas ricas, trouxe também o Splite e o Tiara ao mesmo tempo na mesma box. O Master Duel quer mudar e não quis lançar o Tiara e o Splite para polarizar o jogo entre eles ao mesmo tempo. Então, antes de lançar o Splite, eles lançaram o Circular sozinho, que a gente já falou sobre o metagame dele aqui em cima. Posteriormente, no mês passado, né, no mês de fevereiro, eles lançaram os Splites, que foi lançado no TCG/OCG na mesma coleção que o Circular, tá? E aí falta vir o Tiara. E aí, o que vai acontecer? Era lógico imaginar que a progressão aqui seria o lançamento do Tiara nesse mês, na próxima box. Mas parece que não é o que aconteceu. Tem um amigão aí, né, que eu não sei se é o cara que faz o site lá do Master Duel Meta, mas parece que ele constantemente mostra vazamentos de coisas, né, que serão lançadas na box futura do Master Duel. E o cara vinha acertando sempre. Falou do Splite, o Splite veio, falou do Circular, o Circular veio. E aparentemente ele listou mais uma parada. Próxima coleção. Vem Shizo. Pra quem não sabe, o Tiara, como eu fiz naquele vídeo ali em cima, o Tiara vir sozinho não era tão preocupante. Apesar de polarizar um pouco o jogo, ia polarizar, provavelmente, entre o Splite e o Tiara. A gente já tá no formato pseudo. O Splite é muito mais forte que os demais, né? O Splite Runic, por exemplo. Mas ia polarizar, porque aí você ia ter um concorrente bem direto à altura do Splite, ia ser novo, e quando é novo todo mundo usa, que era o Tiara. Mas o Tiara, sem os Xizos, não foi Tier 0, nem no OCG, inclusive ele apanhou pro Splite, como eu mostrei no meu vídeo ali em cima. E no TCG, ele brigou de igual pra igual com o Splite, inclusive sendo o melhor em vários pontos do jogo. Então, não seria nada tão preocupante. O que faz o Tiara ser Tier 0 são os Xizos. E vem Xizo nessa nova coleção, aparentemente, supostamente. Só que não vem Tiara. E olha, isso é bem interessante. Isso é muito bom. Ou não? Não sei. Vamos debater um pouquinho porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, né? Acesse tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartas no TCG, obviamente. Não vai comprar lá pra jogar no Master Duel, porque no Master Duel você não precisa de cartas físicas. Mas enfim, acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar as cartas das mais novas coleções. Quando chegar o Maze of Memories, estará lá para você poder comprar. Mas por hora tem lá o deck do Traptrix que você pode comprar. Fiz vídeo falando sobre o Traptrix, você pode comprar 3 caixinhas e montar seu deck e competir por aí, certo? Você pode ganhar ainda 5% de desconto na sua compra usando o meu cupom, que é esse aqui, TS005. E se você fizer pagamento via Pix, você ganha mais 5%, fazendo 10% de desconto na sua compra. Então acesse tcgnetwork.com.br e compre as cartas muito do seu deck. Lembre-se que a diversão, ela, ó, nos conecta, meu irmão, aqui, aí. Pois é, agora a gente vai de fato para o assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então eu vou colocar aqui na tela uns companheiros e amigos, né, para poder simbolizar o que eu tô falando. Se você tá aí no Master Duel, menino matuto, não comeu um cu, então você tá se perguntando, o que diabos é carta X que todo mundo fala? Bom, na verdade não é um arquetipo, né, propriamente dito. São as cartas de um personagem fudido do anime que apareceu lá, né, que é uma rapariga que tinha previsões lá da linhagem do faraó. Enfim, uma coisa idiota, mas ela era a personagem que tinha uns bichinhos lá, né? Tinha os... Vamos dar o exemplo aqui, ó, o Mudora. Ele tinha esse carinha aqui, essa era a arte do Mudora. Ele ganha 200 de ataque pra cada fada no teu cemitério. E aí eles eram fada de terra que tinha essas paradas meio faraônicas, egípcias, sei lá o que diabo é isso. Pois é, aí o que a Konami fez foi lançar essas cartas remasterizadas. E aí a gente acaba chegando no Aguido, no Kelbeck, no Keldo e no Mudora. Eles não compartilham nomes em comum, tá? Mas todos eles são fadas de terra e é com isso que esses monstros interagem. Fadas de terra. E qual que é o grande salto aqui dessas cartinhas? São 4 bichos e eles compartilham de efeitos. 2 deles compartilham de um efeito de Millers
que mandam cartas do deck pro cemitério, e 2 deles compartilham o efeito de Shufflers, que se banem do cemitério para poder embaralhar 3 cartas do cemitério, de qualquer cemitério, no deck, como efeito Quick, né? Então todos eles compartilham essa característica. O Mudora e o Keldo são os Shufflers, todos eles dois no cemitério e no campo, é efeito de campo e cemitério, podem se banir para poder escolher até 3 cartas em qualquer cemitério e embaralhá-las pro deck, quickamente. E o Kelbeck e o Aguido, se eles são enviados da mão ou deck pro cemitério, eles trigam o efeito podendo mandar 5 cartas de ambos os decks pro cemitério. Esses são os Ixizos Cards. E por que que eles eram tão impactantes com o Tiara? Porque os Tiara Laments, todos eles têm o efeito de que quando caem no cemitério, fazem um efeito. As meninas de main deck, todas elas fazem fusões, né? Então elas fazem fusões do cemitério usando elas mesmas como material e outro monstro ou outros monstros do cemitério, campo ou mão, e aí fazem a fusão do Tiara. Todos eles trigam efeito quando são mandados pro cemitério por efeito. E tudo que você quer no Tiara é mandar mais Tiara pro cemitério, é mandar mais cartas. As traps de Tiara trigam, as spells de Tiara trigam quando são enviadas pro cemitério, então era muito forte. Além disso, você setupava milando tantas cartas, você milava muita carta e eventualmente você ia acertar todos os teus efeitos. E aí você ia chegar nos Shufflers também, que além de ser muito opressivos contra outros decks, eles, e inclusive, ditavam o formato do metagame, né? Se o meu deck, pra poder peitar o Tiara, que era Tier 0, Tiara e Shizu, que era Tier 0, eu tinha que me preocupar com um monte de coisa. Não tomar bicho, que ainda não chegou no Master Duel, mas são bichos que entram da mão, banindo monstros Light ou Dark do cemitério, são bichos grandes, como se fosse um Didicrow, mas é um Didicrow grande que fica lá, bicho gigante. Mas também não tomasse Shufflers com tanta preocupação. Tinha que ter, era muito específico, além de você estar tecado totalmente pra ganhar do Tier 0. E mesmo assim, você perdia, porque o Tier 0 era muito bom. Os Shufflers, eles te ajudam a interagir também, inclusive na Mirror Match, porque os Tiara ativam efeito no cemitério, eles precisam se usar como material. Se em chain ao meu Tiara caísse no cemitério e eu tomasse um Shuffler, eu perdia aquela fusão. Então, eles colocavam o teto do Tiara muito pra cima. O Tiara sem o Ishizu era um deck Tier 1 muito bom, mas com o Ishizu ele passou a ser Tier 0. E aí, a parada é essa. Essas cartas são preocupantes, principalmente esses aqui, né? Eles têm uns efeitos diferentes, tá, gente? Mas eu vou deixar aqui em cima um vídeo em que eu apresento, tá? Eu apresento o deck falando do Tiara e Shizu assim que eles lançaram. Aí eu leio as cartas de Shizu uma por uma e apresento. Você pode acompanhar por lá. Aqui é só um apanhado geral. Mas, por que que isso é bom? Porque a Konami tá separando, a Konami tá dosando. Eu tô achando muito bom a gestão do jogo das cartas nesses últimos meses, tá? Tá muito boa no Master Duel, porque eles estão dosando, eles não querem que o jogo quebre. Por mais que tenha coisas quebradas, por mais que tenha um Maxi que é um lixo completo ter no jogo, o Maxi é uma atrocidade da natureza ter no jogo, eu odeio. É muito ruim você começar a buildar um deck e começar buildando por Ash, Maxis e Crossout e College às vezes. É muito zoado você ter o teu deck build limitado dessa forma. Ah, tem que pensar... Não, gente, o jogo tá muito rápido, não tem como. Acho que eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre o Maxi, dá uma olhada. Então, o que eu tava falando? Ah tá, apesar de ter isso, a Konami tá tentando dosar pra não quebrar. Então, como as cartas, ela escolhe a ordem que as cartas vêm, foda-se, ele tá pegando o pote e tá quebrando. Pode ser que daqui a 2 meses, porque se o Ishizu vem agora, em abril vem o Tiara, provavelmente. Mas nada limita a Konami lançar cartas de Darkwing Blast. Agora, por exemplo, parece que vem o Spring, na mesma coleção que o Ishizu, né? O Spring é esse sprite aqui, Spring. É esse sprite aqui, ele é bem genérico, ele é usado muito no Tiara também, tá? Ele é feito com 2 monstros, incluindo um nível rank ou link 2 monstros. Não pode ser com link material igual o Elfo, no link que ele foi invocado. E se ele é invocado, se esse card é link invocado, você pode mandar o nível 2 monstro deck pro teu cemitério. Ele tem um outro efeito, mas o vídeo não é pra falar sobre isso. Então ele manda o Nimble Angler no Splite, e o Nimble Angler invoca 2 Nimble do deck, o que te dá um volume a mais, coloca um bicho a mais no campo, o que é bom, bom pra caramba. E no Tiara você podia mandar a Meiru, que era nível 2, e a Meiru fazer fusão. Então é uma carta bem versátil, e é de Darkwing Blast. O Darkwing Blast foi lançado depois de Pot, ou seja, veio o Splite, veio o Tiara em Pot, e na coleção seguinte, que é Darkwing Blast, veio o Spring e o Double Cross como suporte pro Splite, e veio a Lulu junto com o Screen e algumas outras cartas pra Tiara. Então o Tiara e o Splite já existiam em Pot e no TCG, né, e OCG, e depois veio o Darkwing Blast com suporte pra esses 2 decks. No Master Duel, foda-se, porque o Master Duel é um jogo online e a Konami pode dosar as coisas. Não lançou o Splite junto com o Circular, teve o método Circular, aí depois lançou o Splite, temos o método Splite. Agora tá vindo o Ishizu sem Tiara, o que é maneiraço. Então a gente vai continuar no meta de Splite, a menos que tenha alguma lista que mude alguma coisa.
Acho que não vai ter lista agora no começo do ano, do mês, né? Só vai ter lista lá pro dia 20 mesmo. Então a gente vai rodar esse meta inteiro jogando com X em determinado ponto e jogando com Splice também. E aí depois vai ter uma lista. Essa lista vai mexer em alguma coisa de Splice e Runic, talvez. E aí vai mexer em coisas pra prevenir pro Tiara. Talvez até nos próprios Shufflers aqui, nos próprios bichos, né? Enfim, por hora, vamos por partes, né? Então, pensamento 1. Se não vem Tiara nessa coleção e vem Xos, supostamente, o que essas cartas vão fazer? Bom, tem algumas aplicações. Como eu disse, você tem esses bichinhos aqui, o Kelbeck inclusive é uma hand trap, porque se cartas são mandadas da mão ou deck do oponente pro cemitério, ele pode dar efeito, escolher um monstro grande controla que foi special invocado, se invocar e voltar o bicho pra mão. Então o Kelbeck, por exemplo, é uma pseudo hand trap. Inclusive você pode forçar coisas, né? Milar coisas com Aguidos e com o Kelbeck, e tendo o Kelbeck na mão, você força o oponente a milar 5 cartas, aí você invoca e volta um bicho dele, por exemplo. Não é maravilhoso, mas é muito bom, o Kelbeck é uma carta muito boa. Mas, e aí, onde que ele joga? Tem algumas coisas, né? Então, temos aqui decks de grama. Então, decks de grama que ainda existem, se você quiser usar, porque no Master Duel a grama cola na tua mão, mesmo usando 60 cartas, você pode usar isso aqui. Dá pra usar Infernoid usando o engine desses caras, né? E aí você pode usar o Divine, porque o Divine é um Normal Summon standalone, que você dá Normal Summon dele, fala efeito e manda uma fada do deck ou extra deck pro cemitério. E aí você pode mandar o Aguido ou o Kelbeck, e aí ambos milam 5 cartas. Você pode jogar de Infernoid e usar isso de Normal Summon, por exemplo. Por que não? Milou um monte de carta. Aí você pode ter Shuffler de interação no cemitério. E você tem Infernoids que você milou. É uma possibilidade. O Divine ajuda nesse sentido. Você pode usar... Deck de grama tem nos montes, né? Você pode usar com o Adamas Peito, que ainda é um deck que existe. Porque, além de tudo, eles são nível 4. E aí eles se invocam. O Keldo, por exemplo, eles descartam outra fada de terra, especificamente fada de terra. E aí você faz Special Summon do Keldo da tua mão e buscar um outro bicho do deck, uma fada de terra, que lixe a Exchange of the Spirit, que é uma trap horrível, não vou nem falar dela porque foda-se. E aí você busca outra fada, né? Ou seja, busca outro monstro X. Então ele entra como um corpo nível 4. E no Adamas Peito você quer fazer Special nível 4 para fazer o Granite para chegar no Block Dragon. É uma possibilidade. O Mudora também faz dessa forma. Ele descarta uma outra fada de terra e se invoca. E aí ele pode colocar Gravekeeper Trap Face Up na Spell Trap Zone, que é uma trap que é até usável, mas eu aconselho a não usar. Enfim, então eles são Special Summon. O Aguido, quando cartas são mandadas da mão ou deck do oponente pro cemitério, o Aguido se invoca e pode invocar uma outra fada de terra de nível 4 do cemitério. E o Kelbeck tem essa interação de hand trap que eu disse, né? Que as cartas são mandadas da mão ou deck do oponente pro cemitério, ele se invoca, dá alvo em um monstro que foi Special invocado do oponente e volta pra mão. Então, eles ainda são volume, Special Summon de nível 4, né? Era muito bom também porque ele dava essa versatilidade pro Tiara Tier 0, né? Versatilidade de poder fazer Special, mesmo Undershifter e algumas coisas, você conseguia fazer isso, fazer algum Reduer ou um Bagushka, bater e fazer Zeus depois, por exemplo, para tentar segurar o Shifter e a pressão do oponente. Então eles são cartas muito versáteis nesse sentido, mas ao mesmo tempo é meio de nicho. Então, além de decks de grama no geral, ainda tem um deck de Naturia, que talvez chegue agora, né? O Naturia, se eu não me engano, ele é um deck de Darkwing Blast. Ele não é um deck de Pot, ele é um deck de Darkwing Blast. Então, Pot, Power of the Elements, 3 meses depois, Darkwing Blast. Tá? Só que como agora tá vindo os Xos, que são de Mama, e no TCG foi lançado depois de Darkwing Blast, e já tá sendo lançado agora, antes de chegar o Tiara, não é nenhum absurdo imaginar que chega os Naturia. Até porque tem que ter deck pra usar os Xos. Porque se for só no Infernoid, no Grama.deck, no Adamas Peito, não é nada otimizado pra isso. Mas o Naturia é. O Naturia é otimizado. Porque existe os Venusilph também. E os Venusilph já foi vazado no último leak que teve aí de Master Duel, né? Que vai vir aquela Venusilph grande com animação. Então é muito provável que venha também os Venusilphs aqui. Eu não lembro se os Venusilph, se já existe Venusilph no Master Duel, não sei mesmo. Mas os Venusilph, eles têm eu vou deixar esse vídeo aqui apresentando os Venusilph pra você, caso você não conheça. Mas basicamente todos têm um efeito. Eles se descartam e descartam um outro Venusilph. Não, descarta um outro monstro ou um Venusilph card. Aí você vai mandar um monstro de terra do teu deck pro cemitério, que possa ser normal ou set. E aí você vai poder fazer Special Summon de um monstro de terra do teu cemitério com o nome diferente do monstro que você... Enfim, na verdade muda os efeitos, né? Basicamente o Venusilph se descarta e descarta o outro monstro. E aí faz uma ação. Mas ele sempre vai invocar um bicho de terra do cemitério. E aí eles fazem uma outra ação. Tem um bichinho que busca uma carta Venusilph. Tem um pato que vai adicionar qualquer bicho de terra, qualquer fada de terra. E assim por diante. Então o Venusilph, Naturia e Xizo é um deck real. O Naturia e Xizo foi um deck que existiu de maneira rogue no OCG, enquanto existiu o Tiara Tier 0. O Naturia e Xizo é um deck real.
usando o Venusilph ou usando o Runic, mas geralmente com o Ishizu mesmo. Com o Venusilph mesmo eu acho que é bem melhor. Então é um deck que existe. Se vier o Naturia agora, é um deck bom, tá? Naturia, Runic, Ishizu ou Naturia, Venusilph, Ishizu são decks bem interessantes, bem maneiros mesmo. E se existir, vai ser legal. Consegue peitar o Splight? Olha, eu acho que tem jogo, tá? Eu acho que tem jogo. E o Ishizu te auxiliam nisso, né? Enfim. Só deixando o disclaimer aí. Mas eu acho que fora isso não tem tanto nicho assim, né? Você pode ter um deck ou outro que faça Bia, por exemplo, e a Bia pode jogar um X, pode usar um X de one-off. Eu já vi deck de VW usando isso, por exemplo. Você faz uma Bia, joga uma jogada no teu turno, e no turno do cara você joga um X. Pode acontecer. Se você usa Dryton, você pode fazer isso também. E pode comer alguns decks do oponente. Isso é bom contra Despa, por exemplo. Bem bom contra Despa. Bem bom contra o Mathmax, se você vai primeiro, obviamente, porque você come tudo dele, basicamente. Então, tem algumas aplicações. Pois é, o Ishizu são cartas interessantes. Mas por que eu coloco interrogação nisso, dizendo que isso é bom de vir agora? O que eu acho estranho de acontecer é, vem o Ishizu agora, não vem Splight. Obviamente que não vem Tiara, né, perdão. Obviamente que a aplicação do Ishizu sem Tiara é bem mais fraca. Bem mais fraca. E sabe o que acontece com cartas que não tem impacto suficiente no metagame? Não tomam lista. Então, eu tenho medo de vir o Ishizu agora, sem Tiara, não fazer muita coisa no jogo, principalmente se não vier a Naturia, né? E quando chegar o Tiara, os Ishizus estarem lá, a 3, tá ligado? Quem fez o Tiara ser Tier 0 foram os Ishizus. Existiu um mundo onde o Tiara existiu e os Ishizus não existiam. E o Tiara não era Tier 0, mas com o Ishizu eles são. Acho que, baseado no Anda da carruagem aí, a Konami não vai deixar isso acontecer, tá? Tiaras vão vir irritados e provavelmente Ishizus vão ser irritados. Tá? Talvez os Shufflers. Os Shufflers não, né? Os Millers. Os Millers são as cartas que dão poder pro Tiara realmente. Então, se vier Tiara e, sei lá, a Guida e Kelbeck tiverem a 1, não é tão problemático. E ao mesmo tempo cartas Tiara vierem limitadas. Se não, vai ser Tier 0 mesmo assim, tá? Então tem esses pontos aí. Eu tenho medo de chegar num ponto, porque, por exemplo, se Tiara vem sozinho e não vem Ishizu, o Tiara vai jogar, vai ser bom, vai ser competente, vai ser um deck sólido no metagame. Consequentemente, ele provavelmente já vai vir irritado e vai acontecer hits com ele, porque ele vai estar muito presente, com certeza. E aí quando chegar o Ishizu, o Tiara já tá capado pelo menos. O contrário é bem difícil de acontecer. Vir o Ishizu primeiro, não vir Tiara, e quando chegar o Tiara, o Ishizu tá capado. Isso não vai acontecer, tá? Acho muito difícil, mas eu tenho medo por isso. Enfim, Ishizu vir sem Tiara é interessante, mostra a Konami de fato, na verdade reforça, né, porque mostrar ela já vem mostrando, mas reforça que a Konami tá tendo uma preocupação com o joguinho aí, né, com o Master Duel. Eu acho interessante. Vir um meta que vai ter o Ishizu e não vai ter o Tiara é inédito, tanto no OCG quanto no TCG, e se vier um Naturia, olha, temos um deck de Naturia e Ishizu pra jogar, contra Tiara aí, quem sabe? Contra Tiara não, né, contra Splight. É uma possibilidade, mas é basicamente isso. Lembrando, tudo isso aqui é apenas especulações baseado no maluco que já fez vazamentos que se confirmaram. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!